Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Moto G100, depois de 3 meses de uso. Será que é um aparelho que vale a pena pelo preço que é cobrado? Como é que anda o uso deste celular da Motorola? Então vamos dar uma olhadinha que esse vídeo pode ser bem útil e bem legal para muita gente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a primeira coisa que vale a pena comentar é que este aparelho vem completo, né? Vem com fone de ouvido com fio, vem com um cabinho para ligar na energia, vem com um carregador aqui também de alta capacidade. Se não estou enganado, me corrijam se eu estiver, é de 20, tá? 20 é a capacidade dele, vem com capinha, então ele é o bom e velho aparelho que vem com tudo, que não existe mais, principalmente quando falamos de tops de linha, tá? Então, visto isso, o que eu posso falar sobre ele? Primeiro ponto, até vou tirar a capinha para poder enxergar um pouquinho melhor. Essa capinha, por enquanto, não amarelou, né? Estamos aí no 3º mês de uso do aparelho, está resistindo bem, mas não acredito que essa capinha vai muito mais longe do que isso, tá? Infelizmente, porque ela é uma capinha simples, mas honesta, está segurando bem a onda. Então, seguindo aqui em frente, o primeiro ponto que vale a pena comentar é um aparelho compatível com a rede 5G. Ah, mas não tem 5G no Brasil. Não tem, mas essa 5G que está sendo comercializada por algumas operadoras, como a Claro, por exemplo, não tem como negar, ela é mais veloz do que a rede 4G, tá? Então, você tem um ganho de velocidade sim, não tem como reclamar, tá? Ou criticar porque ela é melhor. Aqui o processador é um Snapdragon 870, tá? Que é excelente, um belo processador. Esse aparelho tem 12 de RAM e 256 de memória interna e ainda conta com o que é mais interessante, né? Ainda conta com a expansão com o cartão microSD. Hoje em dia, para um aparelho com processador assim de top de linha, é um luxo, né? É difícil você ter isso. Tá? Outro ponto interessante, a tela dele é grande, é uma tela de 6.7 polegadas. Só para lembrar, a tela do S21 Ultra tem 6.8, tá? Ela não é uma tela com uma resolução tão alta, né? É uma tela com uma resolução, primeiro ponto, né, de 1080 por 2520. É uma tela IPS LCD, mas tem uma qualidade bem honesta, não dá para reclamar, tá? Outro ponto interessante é uma tela de 90 Hz, então realmente ela entrega uma velocidade, uma fluidez excelente e graças a esse processador desse aparelho, você não tem um aparelho lento, você tem um aparelho bem fluido, bem rápido mesmo, tá? Câmeras, falando das câmeras, nós temos aqui um conjunto óptico bem interessante, com 64 megapixels na câmera principal, um segundo sensor de 16 megapixels e o terceiro de 2 megapixels, tá? Tem uma macro bem legal, bem interessante, tá? Para quem gosta de tirar foto macro, é realmente show de bola, entrega uma qualidade e uma proximidade muito grande do objeto a ser fotografado. A abertura da câmera principal é de f1.7, que é uma abertura bem interessante. Câmera frontal de 16 megapixels, f2.2 e uma segunda de 8 megapixels, tá? Tem aquele esquema de você tirar foto com um grupo maior, tal. Para gravação de vídeo, grava em 4K e também grava a 6K com 30 frames por segundo. E vamos aqui o último ponto, os dois últimos pontos que me interessam bastante. Primeiro é o Wi-Fi, que ele é compatível com o padrão AX, não apenas o AC, então é um Wi-Fi super potente, super legal, né? Potente não, né? Compatível com as novas tecnologias. E para fechar, tem 5.000 mAh de bateria, tá? Então é uma belíssima bateria, não tem como reclamar. Bom, o leitor de impressão digital está nessa lateral, tá? Não é na tela, mas funciona muito bem. A taxa de erro dele é praticamente zero. Todos os testes que eu fiz até hoje,
não tem erro nenhum e é realmente bem veloz, bem rápido mesmo. A pegada do aparelho é boa, ele é um pouco mais estreito do que outros aparelhos aí top de linha, mas tem uma tela muito grande, bordas muito finas, tá? Falando um pouquinho da câmera, a câmera realmente entrega um conjunto bem interessante, ó, aqui você tem como tirar foto aqui bem de pertinho com o modo macro, e o interessante, né, você tem como colocar até um flash na hora, né, uma luz auxiliar para você poder tirar as fotos, então isso é bem interessante, as fotos do modo macro. Tem aqui a câmera normal, a câmera wide e o modo macro, então tá bem interessante, vamos ver se eu consigo mostrar. Olha aqui o que eu comentei agora há pouco, é isso aqui. Para o modo macro você tem essa iluminação bem legal, que você pode deixar ativa ou não, tá? Então realmente é um conjunto bem interessante. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos modo retrato, nós temos o modo recorte, cor em destaque, o Night Vision, que faz um trabalho bem honesto, considerando a faixa de preço do aparelho, tem panorama, tem o Cinemagraph, tem a ultra resolução de 64 megapixels, que você pode tirar a foto e depois fazer um recorte sem perdas, né? Praticamente sem perdas, tem o modo Pro, e tem o modo scanner também, que é muito interessante e que, pelo que eu me lembro, chegou recentemente, tá? Então você pode escanear documentos sem precisar usar o Microsoft Lens, por exemplo. Você usa direto o aparelho, a câmera nativa para fazer esse trabalho, que é bem interessante. Os vídeos, você tem também o modo retrato em vídeo, câmera lenta, time-lapse, adesivos em realidade aumentada e o outro ponto interessante pra caramba, você pode utilizar essa câmera dupla, então dá para você filmar, eu estou filmando ali na frente, né, o tablet e tal, e estou me filmando, dá para trocar de lente ainda, colocar essa lente um pouco mais ampliada ou a menor, tá? Então isso é bem interessante, você consegue, olha, colocar meio a meio ou colocar no destaque e ainda dá para até inverter o que você quer na câmera principal e o que você quer na segunda lente. Tá? A parte de configurações ela é muito interessante, né? Ela é muito fácil, né, de você mexer. Então aqui você tem câmera traseira, câmera de selfie, toda a configuração de captura, dá para colocar as linhas de enquadramento, dá para colocar nível. Então realmente, ó, tem bastante coisa, ó, ligar alguns recursos de inteligência artificial. Então realmente é bem interessante, bem legal. E tem muita coisa que você pode fazer aqui de uma forma bem simples, com comandos simples você consegue aí ter acesso a muita coisa interessante, tá? Então, todo o software é muito tranquilo, muito simples, muito fácil de mexer, tá? Seguindo aqui, outro ponto que eu acho que vale a pena comentar, benchmark, tá? Quem gosta de benchmark, aqui eu vou até pegar um segundo aparelho para mostrar para vocês. Aqui é o S21 Ultra, para vocês terem uma ideia de quanto é a distância no benchmark entre esses dois aparelhos. Aqui, ó, o aparelho da Samsung e aqui o Motorola. Veja que eles estão muito próximos. Essa diferença não é grande, não é absurdamente significativa, tá, gente? É uma distância bem próxima de resultados. Mas nós estamos falando de um aparelho que hoje, na gravação, na data de gravação desse vídeo, custa R$ 2.699 contra o menor preço, tá? Contra um da Samsung que custa R$ 6.749. Então é quase 3 vezes o preço, mas debaixo do capô quase não tem diferença, né? Eles estão próximos, tá? Um outro ponto interessante, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa interessante fora benchmark para vocês, ó. Então aqui você consegue, por exemplo, jogar coisa pesada como o Grid Autosport. Então isso aqui é muito interessante, porque isso é jogo de aparelho top de linha, não é jogo de aparelho mais em conta, mais barato, né? Não sei por que ele pulou, mas vamos lá. Pessoal, então sem passar o pano no aparelho, tá? Depois da última atualização, porque até a penúltima tudo estava funcionando, mas o Grid deixou de funcionar depois dessa atualização que aconteceu nesta semana, o que é uma pena, mas
quem acompanha o canal vai poder, e quem não acompanha também, levantar os vídeos anteriores que mostravam o grid Auto Sport rodando em sua máxima configuração, com fumaça nos carros, com detalhes na pista, pecinha de carro caindo e tudo mais, tá? Então aqui só para mostrar alguma coisa para vocês, né? Aqui rapidamente vou mostrar a fluidez em um jogo que acho que todo mundo joga, é um jogo comum aí para todo mundo, então pode dar uma ideia do que dá para fazer com ele. Ó, realmente, ó, é bem fluido, bem rápido mesmo, ó. Não tem do que reclamar, ó. Realmente a velocidade, os 90 Hz aqui da tela, realmente estão fazendo aí, ó, se fazendo valer, ó. Você consegue enxergar tudo para todo lado, então realmente vale a pena para jogo esse aparelho. Com um detalhe muito interessante, ele não aquece em jogo, tá? E nem em atividade nenhuma. Ele fica morno, bem leve ali, morno no máximo. Então esse é um ponto bem interessante. Agora, é um aparelho perfeito? Claro que não, né, gente? Então, vamos falar dos pontos que eu acho que ele fica devendo, mas que são plenamente, acho que muito fáceis de se entender, porque nós estamos falando do aparelho que custa menos de R$3.000, que custa R$2.699, isso pagando os impostos corretamente. Não vou comparar com o Xiaomi comprado no paralelo, porque aí, claro que vai ser mais barato, tá? Mas comprado no oficial, eu acho que ele entrega bastante, tá? Então vamos lá. O que eu acho que ele fica devendo para um top de linha? Primeiro ponto, alto-falante, só tem o alto-falante aqui na parte de baixo. Mas, por outro lado, o alto-falante não atrapalha quando você está jogando, tá? Então, realmente, você não vai obstruir o som, primeiro ponto positivo. Segundo ponto, ele pode não ter o alto-falante estéreo, mas ele tem o P2 aqui. Você pode usar o seu fone de ouvido padrão, então isso é bem legal, porque top de linha não vem mais com isso. Mas o som não é estéreo. Segundo, a construção, que é plástica, e não sei qual é a proteção que eles usam aqui, a Motorola comenta que tem uma proteção contra riscos e tal, mas não é, que eu saiba pelo menos, nenhum Gorilla Glass mais recente e tal. Então, o ideal é comprar uma película para proteger esta parte da frente. Já comprei, na verdade eu recortei, né, com aquela maquininha da Rock, tá ali na fila para colocar. E a parte traseira, realmente, como eu estou usando capinha, não apareceu nenhum risco até agora, não marca muito de dedo também, então achei que tá ok, não tem muito do que reclamar. Esse aparelho também não tem carregamento por indução, você não consegue carregar sem fio, e também, sim, o Google foi ativado, gente. E também, além disso, ele não carrega sem fio e ele também não é à prova d'água. Então, estes são os pontos, e claro, não tem uma tela AMOLED, é uma tela LCD. Então, esses são os pontos que você acaba perdendo quando escolhe um celular desse. Então, não é à prova d'água, a construção é de plástico, ele não tem um som estéreo, e não tem uma proteção mais forte na tela, tá? Basicamente, eu acho que é isso, eu não esqueci nada, tá? Então, claro, você também não vai ter, a câmera é muito boa, tá, gente? Não dá para reclamar, ainda mais por este preço, mas não é uma câmera de um top de linha, não vai ser uma câmera igual à câmera do iPhone, não vai ser uma câmera igual à câmera do S21 Ultra, tá? Não tem o zoom, não tem estabilização ótica, então tem algumas coisas ali para baratear o aparelho, mas por outro lado você ganha um aparelho com custo-benefício excelente, com um leitor de impressão digital bem rápido, bem honesto, com desempenho sem superaquecimento, um Snapdragon 870, então assim, você tem no final das contas mais benefícios do que pontos negativos que vão fazer com que você tenha um aparelho muito pior do que um aparelho top de linha. Ele não é, vamos dizer, um aparelho top de linha não é 3 vezes melhor do que esse aparelho, entendeu? Esse é o ponto. Principalmente se você busca performance num aparelho honesto, com custo-benefício legal, com o modo desktop, dá para você usar como o seu computador ali, mini computador de casa, tá? Então,
ele entrega algumas coisas, desempenho e modo DeX, por exemplo, o desktop, que somente tops de linha vão entregar, só que com um custo-benefício interessante. Bem mais baixo, interessante. Um ponto que eu diria que é o único que realmente me incomoda, porque ele não carregar por indução não me incomoda tanto, ele não ser à prova d'água, eu não molho nem os meus aparelhos que são à prova d'água, imagina o que não é, eu não gosto, eu deixo no bolso se está chovendo, se tem qualquer problema. Então, nada disso me incomoda. A tela AMOLED também é legal, mas essa tela também tem uma resolução bem honesta e é uma tela de 90 Hz, bem rapidinha, bem ligeira, então nada disso me incomoda. A única coisa que me incomoda um pouco nesse aparelho são as atualizações, porque ele tem uma atualização de sistema operacional, então ele sai do 11 e vai para o 12 e tem mais um ano, então no total 2 anos de atualizações de segurança. Depois ele não tem mais, tá? Tudo bem que estamos falando do aparelho de R$ 2.699, então não dá para esperar por um milagre que os caras vão desenvolver até o fim da vida. Não dá, infelizmente, com a quantidade de aparelhos Android que nós temos por aí. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ver pelo menos 3 anos de atualizações e uns 4 anos de segurança. Seria mais justo, não um ano para atualização do sistema e mais 1 ano e 2 anos para atualizações de segurança. Então, esses são os pontos que realmente, sendo honesto, tá, gente? Realmente isso faz a diferença, que é um pouquinho chato, tá? Mas ainda assim, se você colocar na balança o custo do aparelho, dá para você falar, puxa vida, eu vou ficar 2 anos com esse aparelho, ele vai estar bem atualizado, porque só no segundo para o terceiro ano é que vai sair a outra versão do sistema operacional. Então você vai ficar com ele por 2 anos atualizado, bonitinho, e vai ter todas as atualizações de segurança. Então, a partir do terceiro ano que você vai começar a ter aí o problema para resolver, que é a falta de atualizações de segurança. Nem ligo para atualização do sistema operacional, tá, gente? Mas atualização de segurança é coisa séria. Então, você vai pensar nisso em 3 anos, vamos dizer. Então, puxa vida, por menos de R$3.000, por R$2.699, ok, eu acho que é ok, é justo, dá para a gente passar por cima, imaginando que um top de linha aqui teria essas atualizações todas, custaria quase 3 vezes mais, né, de 2 a 3 vezes mais. Então, no final das contas, eu acho que é um bom custo-benefício e é um aparelho que acaba valendo a pena por conta disso. A experiência com ele nesses meses de uso, nesses 3 meses, foi excelente. Não olha, para não dizer que ele nunca deixou na mão, ele só me deixou na mão, por incrível que pareça, neste vídeo, quando eu tentei rodar o Grid Autosport, tá? Mas é plenamente, vamos dizer, dá para entender, né? Porque ele acabou de receber uma atualização. Então dá para entender porque ele acabou de ser atualizado. E aqui ó, tem 50 atualizações penduradas. Então vamos ver se de repente o Grid Autosport, se não está nessa leva, ele pode estar numa próxima, né? Num próximo ajuste. E aí está resolvido o meu problema, meu jogo favorito está funcionando, tá? Mas fora isso, gente, não tem do que reclamar. Realmente ele não está aparecendo na lista. Deve aparecer uma atualização em breve, né, acredito eu, para voltar a funcionar, mas é a minha única reclamação que aconteceu ao vivo aqui, né, ao vivo é modo de dizer, né, mas eu não vou cortar essa parte do vídeo, como eu sempre deixo quando dá alguma coisa errada, é bom comentar, tá? Mas tirando isso, o aparelho está super redondo, funciona muito bem, estou satisfeito com as fotos são bem honestas, bem bonitas. Claro, se você está com baixa luz, mesmo com Night Vision perde para um top de linha, um 12 Pro Max, um iPhone 12 Pro Max ou um S21 Ultra. Ele perde, isso é fato, mas mesmo assim as fotos são bem honestas, bem legais. Foi-se o tempo, né, que um intermediário ou intermediário premium tinha uma câmera que ficava devendo muito, né, que tinha uma qualidade ruim. Isso aí já há muito tempo, né, nós não vemos em nenhuma outra marca. E é aquela história que você tem desempenho, tem um custo mais baixo,
E é aquela história, é o que acontece em várias marcas chinesas. Eles acabaram aqui privilegiando bom desempenho, um desempenho rápido, com um processador super top, com bastante memória RAM, sabe, um conjunto capaz de levar um modo desktop super fluido, super bom. E, claro, você tem que tirar, para ter um preço reduzido, de alguma coisa. Então você tira carregamento por indução, tira ele ser à prova d'água, tira um zoom ótico, tem que tirar um som estéreo, alguma coisinha tem que sair para poder entrar tanto desempenho. Mas, no geral, não tenho nenhuma reclamação, o aparelho realmente está muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Motorola Moto G100, um aparelho que continua firme e forte aqui, sendo utilizado junto com o Galaxy S21 Ultra e com o iPhone 12 Pro Max aqui em casa, e com um desempenho impecável, um desempenho bem legal. Eu vou dizer para vocês que, comparado ele ao S20 Plus, eu sinto ele mais rápido, com a bateria durando mais e mais estável, principalmente para tarefas mais pesadas. Claro que o S20 Plus tem uma câmera melhor em baixa luminosidade, mas com baixa luz. Mas aqui você perde um pouquinho, mas não é nenhum absurdo, e tem um desempenho bem mais redondo, bem mais, sabe, super encaixadinho ali, bem interessante. Então, vale a pena deixar na lista um aparelho como esse, que você vai gastar menos, e se o teu interesse é performance, você gasta menos e vai ter performance de sobra, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.